Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a este nosso encontro para tirarmos as nossas dúvidas depois da nossa semana de reflexão sobre a celebração da Eucaristia. Vamos aos poucos chegando, vamos também conectar com a Bia para nós começarmos este nosso bate-papo, para nós podermos então clarear aquilo que porventura ficou para trás aí nessa nossa semana. Vivia. Boa tarde, Padre Diogo Chichito. Boa tarde a todos. Que alegria encerrarmos, né, a nossa semana de reflexão com essa possibilidade de aprofundarmos um pouquinho mais naquilo que ficou ainda como uma dúvida para nós, né, Padre? Sim, sim, nós tivemos a oportunidade de rezar a missa, né, domingo agora, olhando um pouquinho a celebração com os óculos que colocamos a semana passada. Como foi a experiência? Foi ótima. É, Assim, tomando cuidado para também não deixar que aquilo que não fosse exatamente como a gente entendeu, né? Como pedido e sugerido, atrapalhasse também aquele momento de entrega. Mas percebendo que sim, algumas coisinhas poderiam ser feitas, né, dentro do que a gente conversou, que teriam sentido maior, mas também desde que todo mundo pudesse entender, né, Padre? Eu acho que isso é muito importante. Os leigos É um precisam ter caminho. isso, né? Nós estamos ainda dando os primeiros passos. Aqui a gente reflete muito sobre isso. Isso. Nós estamos comemorando 60 anos do concílio e ainda não tivemos tempo hábil para que toda essa riqueza chegasse ao conhecimento de todo mundo, né? Então, eu faço parte da terceira, podemos dizer, a terceira geração de formandos do Instituto de Liturgia, que foi criado com a intenção de propagar essa reflexão. Olha só. Então, ainda é tudo muito novo, é tudo muito recente. A gente precisa de tempo ainda É. para ir se conectando com isso, né? E é aos Mas, poucos, né? mais maravilhoso. Eu participei da missa com a tia Cecília, então você imagina, e com a Fernanda, então estávamos as três, né, alunas do curso, e a gente ia aos pouquinhos entendendo, comentando, e foi muito, muito especial. E algo que eu acho que foi também assim muito maravilhoso, um fruto muito lindo de tudo isso. Muitos padres que eu tive a oportunidade de encaminhar as lives, muitas pessoas aqui fizeram o mesmo, enviaram para os seus párocos. E assim, respostas muito lindas, muito positivas, realmente, todos no espírito de gratidão pela partilha. Então, acho que Que isso bom. é muito maravilhoso, né? Sim, é verdade, né? Eu estou vendo que o pessoal do Divino está aqui também. O José Carlos acabou de saudar a gente. Ele é o presidente da Associação do Divino. Saudade do pessoal do Divino de Mogi, né? Muito. Deixei o Divino para vir para cá. Agora a Ai, gente continua unido na oração. nossa, nem me fale. Muitas saudades mesmo, contando os dias já para a festa, para viver todo esse amor aí, né? Cada um tem talvez uma data específica, né? Que goste de festejar, vamos dizer assim, de uma forma mais devota, né? Então, Imaculada, Nossa Senhora Imaculada Conceição, enfim, são momentos muito lindos que a gente se reabastece, né? Para mim, sem Sim. sombra de dúvidas, é a festa do Divino Espírito Santo em Mogi, que é o meu momento assim ápice, né? De como festa, lógico, para poder celebrar. Bom, eu sou suspeito também, né? Aqui eu encho a boca para falar que a nossa festa é a mais antiga do país, que nós Isso. temos 408 anos de festa, que paramos por 10 dias. É muito bonito poder falar de tudo isso. Muito, muito. Eu vou abrir a janela aqui um minutinho, padre. Vai dando boa tarde pro pessoal. Também. Tem um Né? calor agora aqui. Aqui, em vez de estar um frio, nós estamos com 4 graus. É começo de inverno por aqui. Sim. Então, Não sei bem se diferente a a temperatura. providência, né? Porque a gente começa a falar do Divino Espírito Santo, a gente já sente um calor maior, mas hoje aqui tá abafado mesmo. Mas temos perguntas? Aí eu tenho uma listinha aqui que a minha equipe separou. Não sei se você tem alguma coisa por aí. Tenho também, padre, tenho algumas coisas por aqui também. Como é que a gente faz? Vamos seguindo uma por uma e Vamos. vamos tentando responder na medida do possível, né? Eu até Isso. tentei colocá-las na ordem conforme acontece a celebração da Eucaristia, mais ou menos. Eu acho que eu consegui, mas o senhor vai fazendo como quiser. Sim.
Vamos seguindo uma depois da outra. Qualquer coisa, se algo se repete, a gente faz referência Tá àquilo bom. que foi dito. E se alguém tiver alguma pergunta também, que está acompanhando a gente, vai colocando aí ao longo da nossa conversa, a gente vai tentando colher e responder todas que pudermos. Senão a Ótimo. gente marca um outro encontro para continuar a conversa. É isso, então, gente, não façam todas, deixa um pouquinho. Tá bom. Vamos lá, começa você. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta é sobre antes da celebração, até antes de chegar na igreja. Padre, realmente devemos chegar antes? E se chegarmos antes, devemos rezar, pedir alguma coisa, nos colocarmos em alguma intenção? Sim, o ideal seria que a gente se preparasse, né, para a celebração com um momento de oração pessoal, né? Ainda que a intenção particular da missa vá ser apresentada lá na frente, como a gente disse, né? Primeiro a gente faz todo o processo de reunião da Assembleia e depois a gente apresenta uma oração particular. Cada um de nós tem a sua experiência da semana ou do dia, né? Se participa da missa todos os dias ou menos vezes ainda na semana, não sei. A gente carrega com a gente todos os nossos anseios, coisas para agradecer, coisas para pedir. E esse momento antes da missa é o momento de nos colocarmos diante de Deus, né? De dizer, agora estou aqui e me preparo para a celebração. Então, sim, o ideal seria que a gente chegasse antes. Cada um vai ter o seu time, né? Cada um vai ter um tempo específico para essa preparação. E aí tem toda a questão pastoral, que a gente deveria aprender a fazer silêncio na igreja antes de começar, que a gente deveria, aos pouquinhos, ir ajudando a criar esse clima orante antes da celebração iniciar. Mas sim, o quanto antes chegarmos, melhor para a nossa preparação para celebrar bem. Ótimo. Agora a sua? Sim, eu tenho uma aqui. Na procissão de entrada, é recomendado fazer a reverência ao crucifixo ou ao celebrante, né, ao presidente da celebração. A procissão de entrada, ela segue aquela ordem que a gente falou, né? Então, pensando numa solenidade, turíbulo, cruz com as velas, leitores, se tem um ministro extraordinário da comunhão, o evangeliário e o presidente da celebração, né? Então, na procissão de entrada, o presidente da celebração é o último. A orientação diz que conforme a gente vai chegando, de dois em dois, vai fazendo a vênia, a reverência, e vai tomando o seu lugar. Então, a gente não faz a reverência para o presidente da celebração. Uma das orientações que a Instrução Geral do Missal traz é que, se porventura, ao longo da celebração, a gente tem que passar de um lado para o outro, a gente faça a reverência lá na frente, de modo a não passar entre o altar e o presidente da celebração. Mas, se tiver que passar, o ideal seria não ter que passar, mas se tiver que passar, fazer reverência lá na frente, porque a gente faz reverência para o conjunto, o Cristo que está presente no meio de nós, que nos preside através do presidente da celebração, que fala a nós na sua palavra, que se deu a nós no sacrifício da cruz e que se atualiza com essa oferta no altar. Então, quando a gente faz a reverência lá na frente, a gente faz a reverência para todo o mistério que é simbolizado no presbitério, e não somente a uma das partes do mistério. Por isso, talvez é mais interessante do que fazer a reverência só para o presidente, que seria fazer reverência para a cabeça do corpo e não para todo o mistério cerebral. Ótimo. Tem uma que acho que completa essa. Na procissão de entrada, o sacerdote já está em persona Christi? Sim, nós temos todo um processo de preparação para a celebração, né? Então, quando nós entramos na sacristia, que a gente começa a se paramentar, as vestes vão nos ajudando a assumir a responsabilidade daquela celebração. Então, quando a gente está revestido dos paramentos, a gente começa então a ser, para aquela assembleia, o sinal da presença do Cristo, né? E por isso, como eu dizia, a única coisa que se vê são as mãos e o rosto, que no final das contas não pertencem ao padre. Então, simbolicamente, a partir do momento que o padre coloca os paramentos, ele é sim sinal da presença do Cristo junto com aquela comunidade. Bem, então agora eu vou pegar uma aqui, para não ficar muito longe do que o pessoal vai trazendo. Uhum. Eu já vou começar a ler, então, para a gente também não perder o que o pessoal vai aqui. Cordeiro de Deus, né? Na parte do tem de piedade de nós.
Devemos bater no peito? Não é prescrito, não é, um erro, um equívoco, mas não é prescrito. Porque, no fundo, a ideia de bater no peito, ela é um reconhecimento da nossa pequenez, ou da nossa, do quanto Deus é grande diante daquilo que nós somos, né? Mas não faz parte do rito. Então, talvez seria um acréscimo que não seja tão necessário. Ok. Alguma do senhor agora? Vamos lá. Por que dizemos e repetimos na Eucaristia Hosana nas alturas? Essa é interessante, né? É. Hosana é um termo que não é traduzido, né? Nós temos Hosana no hebraico e nos textos hebraicos do Antigo Testamento, a palavra Hosana ela tem o sentido de pedido de piedade, pedido de intercessão, e se dirige muitas vezes a Deus. E é interessante que ela tem ligação com a dinâmica da salvação. Jesus, o nome Jesus significa Deus salva. Então, como o Antigo Testamento é prefiguração do Novo Testamento, ali no Antigo Testamento essa palavra faz pensar no mistério da salvação que se concretiza com Jesus Cristo no seu mistério pascal. No Novo Testamento, essa palavra aparece em grego e ela tem como referência, como significado, a dinâmica do louvor. É um louvor de exaltação. E por isso ela não é traduzida, porque nós não conseguimos ter uma palavra correspondente a ela. E aí ela é cantada como citação bíblica dentro do hino do santo, que pega a imagem do que acontece no céu, do profeta Isaías e do Apocalipse, que diante do trono do Cordeiro se canta exaltando a sua santidade. Santo, santo, santo. Bendito que o céu e a terra são cheios da sua glória, né? A gente canta. E depois a gente repete aquilo que foi cantado quando Jesus entrou em Jerusalém, porque a palavra Hosana, esse louvor, essa aclamação, está presente na entrada de Jesus em Jerusalém. Então, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana. E aí, a entrada de Jesus em Jerusalém, a gente tem que lembrar que tem uma finalidade. Jesus entra em Jerusalém para morrer e ressuscitar. Então, essa salvação que era prefigurada no Antigo Testamento se cumpre em Jesus e se cumpre através do mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, a gente tem essa ligação do céu com a citação do Apocalipse, da esperança com as citações do Antigo Testamento e do mistério pascal de Jesus Cristo com a citação da entrada dele em Jerusalém para morrer e ressuscitar para nos salvar. Poxa, quanta citação para, né? Para chegar a tudo isso. Porque a Ótimo. Bíblia está presente na missa inteira e não Sim, só na liturgia da palavra. tá certo. Muito boa mesmo essa. A respeito do jejum recomendado antes de recebermos, né, a Eucaristia. Isso realmente é prescrito, mesmo Sim, estando no dia do Senhor? sim. O jejum ele não tem ligação com a penitência aqui, né? Ele tem ligação com uma preparação mesmo para o verdadeiro banquete. Quando a gente vai para uma festa, a gente não come antes da festa. A gente se alimenta na festa. Então, o jejum, ele nasce historicamente por N motivos, mas ele tem essa relação da minha preparação para celebrar aquele mistério. O jejum prescrito como normativa é de 1 hora antes da comunhão, Tá. e não 1 hora antes da missa, como muitas vezes se pensa. E ele é só uma orientação, ele não é uma regra, no sentido que, se porventura eu comi e vou à missa, eu não estou pecando, mas eu participo melhor e mais tranquilamente quando eu vou à missa com esse intervalo, sem fazer nenhuma refeição. Até fisicamente falando, né? Sim. Com o estômago um pouco mais leve, a gente consegue participar melhor das atividades que estamos inseridos. Ótimo. Então agora eu vou numa daqui do pessoal que está na live. Celebrante e presidente. Deve-se evidenciar isso? Sim.
Só que essa é uma coisa que a gente ainda está a caminho de compreensão. O próprio missal ainda apresenta, em alguns momentos, celebrante principal e concelebrantes, quando fala do sacerdote. Mas por que é importante essa distinção? Porque toda a assembleia celebra. A ação celebrativa não é do padre. A ação celebrativa é da assembleia, do corpo de Cristo reunido para aquela celebração. Então, o presidente, o padre, é aquele que dirige, é aquele que leva a assembleia a viver bem aquele mistério, ainda que tenha o seu ministério específico. Mas ele não é o único que celebra. Por isso, até vocês leigos poderiam dizer, eu estou indo celebrar a missa. Ai, que Eu não bonito. estou indo participar somente no sentido de estar ali, fazer alguma coisa, porque a participação não é fazer coisas. A participação é ser membro efetivo daquela atividade. Assim como a gente participa do corpo de Cristo, porque somos nós aquele pão e aquele vinho, nós participamos da celebração porque nós somos essenciais para que ela aconteça. Então, vocês também poderiam dizer, estou indo celebrar a missa, junto com o padre que preside aquela celebração. Ótimo. Agora uma do senhor, vamos lá. A Yuni tinha perguntado num outro momento e eu acabei deixando passar e retomei. Ela dizia assim, quero saber se podemos fazer uma missa especial para crianças, se existe alguma liturgia preparada para elas. É uma questão pastoral. É interessante que muitas perguntas que vão surgindo, talvez 80% delas, para não dizer mais, são de ordem prática. E a nossa reflexão, semana passada, foi uma reflexão de ordem espiritual teológica. Então a gente falou o que é a liturgia. Só que ainda temos essa ligação do como fazer a liturgia, né? O que não é errado. E na maioria das vezes a gente entra nessa dinâmica da ordem prática. Com relação à missa pelas crianças, a missa com as crianças, aliás, melhor dizendo, é uma possibilidade dentro de um processo catequético. Porque é uma linguagem que nós precisamos comunicar alguma coisa enquanto celebramos, né? Hoje o professor na aula falava assim, todo rito tem duas direções. Ele se dirige a Deus, porque é uma oração, e ele ensina alguma coisa ao povo que celebra, entendendo o povo que celebra tanto o presidente quanto a comunidade. Porque os textos que nós rezamos falam sobre o que nós acreditamos. São expressão da nossa fé, são um processo comunicador da fé. Então, se nós precisamos comunicar algo, precisamos comunicar de maneira que seja inteligível, que seja compreendido pelo interlocutor. Então, sim, fazer uma celebração que tenha uma linguagem mais própria para as crianças é possível, desde que ela não seja a única maneira que as crianças participam da missa. Porque as missas temáticas, elas têm dois riscos. O primeiro risco é de começar a fragmentar a comunidade. A comunidade é feita de várias faixas etárias, é feita de vários grupos diferentes, várias etnias, vários costumes, várias coisas. Não existem, a diversidade faz parte da comunidade que celebra. Então, se eu me reúno com as crianças, com os jovens, com o apostolado da oração, com a pastoral da criança, eu começo a dividir a comunidade e não mais fazer expressão do mistério da igreja que tem toda essa diversidade. Então, repito, para um processo catequético, é interessante que haja uma celebração para as crianças dentro daquilo que é a liturgia, sem inventar nada, sem mudar nada, mas com uma linguagem mais acessível. Então, o padre, na hora da homilia, pode falar de uma forma que alcance melhor as crianças. As músicas podem ser num ritmo ou com uma linguagem um pouco mais adequada à idade das crianças. Existe, inclusive, a oração eucarística para as crianças, que tem uma linguagem um pouco mais simplificada. Mas não pode ser o único momento em que as crianças participam. Então, o primeiro risco é esse, de dividir a comunidade. E o segundo risco é de dizer para essas crianças, ou para esses jovens, ou para esses grupos, que a missa se celebra daquele jeito para eles, então é mais legal, é mais interessante.
E aí depois, quando eles entram no cotidiano da vida da comunidade, eles não se sentem inseridos na comunidade, porque não é do jeito deles. Não é feito do jeito que foi pensado para eles. Então, quando alguém coloca lá um fantochezinho para fazer alguma coisa para as crianças, a gente não ensina às crianças que a missa não depende daquele fantoche. Então, se não tiver o fantoche, a criança não vai se sentir atraída para a missa. Por isso, depois, o processo catequético acaba tendo dificuldade de continuidade. Então, repito, para clarear, né? Posso fazer missa para as crianças? Posso. Levando em consideração que não seja a única forma de celebração dessas crianças. Naquele momento específico, falamos na linguagem delas, para que elas possam compreender e celebrar bem, ainda que sejam crianças. Mas elas também devem participar das celebrações cotidianas da vida da comunidade, para não se viciarem numa linguagem que se direcione somente a elas, porque elas também são parte da comunidade. Muito interessante. Muito bom, né, Ione? Para nós, catequistas e tantos catequistas aqui, muito esclarecedor, ótimo. Agora é uma do senhor? Não, o senhor fez da Ione, né? Isso. Ah, tá bom. Aqui tem uma pergunta. Vocês falaram na live sobre o Kyrie. É ato penitencial, correto? Qual é exatamente o significado? Piedade? A tradução da palavra Kyrie em grego significa Senhor. Então, Kyrie eleison é Senhor, tem de piedade. É uma das partes do rito penitencial. O rito penitencial é composto de 3 partes separadas. É composto da confissão das nossas culpas, o reconhecimento das nossas culpas, da fórmula de absolvição, quando o padre reza junto com a comunidade, Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os seus pecados e nos conduz à vida eterna, e do Kyrie, que é esse reconhecimento de que estamos na presença do Senhor. Às vezes, algumas fórmulas misturam o Kyrie com o reconhecimento das faltas, que é quando a gente tem aquela dinâmica dialogada. Senhor, que viesse salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Então, a tradução de eleison, em grego, é tende piedade de nós. A tradução de Kyrie é Senhor, é o Senhor, aquele que é o soberano. Tanto que o senhor explicou, né? Que depois é Christi, que é o Cristo, mas sempre nós estamos falando com Jesus, né? Sempre com Jesus, né? Ele é o Senhor soberano que se manifesta a nós como ungido do Pai, por isso Cristo, que é aquele que é ungido, o Messias. Vamos para frente. Vamos. Agora, a Mara disse assim: em que momento devemos nos ajoelhar para a consagração? Logo depois do santo. A orientação da Instrução Geral do Missal Romano diz que nós estamos ajoelhados durante a narrativa da instituição da Eucaristia, né? Que nós chamamos de palavras da consagração. Então, logo depois do santo, nós temos, na verdade, agir-se necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graça sempre em todo lugar. E aí nós vamos começar a narrativa da instituição. Quando se começa a narrativa da instituição, então a comunidade se coloca de joelhos, porque é aquela dinâmica de que a epiclese, que vem simbolizada pela imposição das mãos, se faz sobre o pão e o vinho e sobre a assembleia, para que o pão e o vinho se transformem em corpo e sangue do Senhor e para que a assembleia seja reunida em um só corpo. Nós proclamamos isso, né? Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Por isso nós estamos ajoelhados naquele momento. A instrução diz ainda que onde é costume, pode ficar ajoelhado até o por Cristo. Mas onde é costume, e essa é uma coisa importante. Nós estamos vivendo um momento de transição, de aprofundamento, de conhecimento da riqueza litúrgica. E é normal que nesse momento, nesse processo que nós estamos vivendo, que parte da nossa história, alguns grupos comecem a se apoiar em algumas coisas de um rito anterior, do rito do missal chamado de Trento, que é o missal de Pio V e de João 23. E aí o que acontece? Muitas vezes os lugares que já entraram na dinâmica própria do Concílio Vaticano II estão fazendo passos atrás e estão começando
pedir às pessoas que fiquem ajoelhadas até o final, até o pôr Cristo. Então, estão criando costumes. Qual que é a ideia do concílio? Respeitar aquilo que teologicamente é correto, mas mostrar que nós estamos dentro de uma dinâmica de aprofundamento. Então, dentro dessa dinâmica do Concílio Vaticano II, o momento da epiclese, o momento do envio do Espírito Santo, é durante as orações que pedem a vinda do Espírito sobre as oferendas e sobre o povo. Depois disso, o povo vai fazer o quê? As respostas do povo no Brasil fazem o quê? Sustentam o sacerdote na sua oferta. Então, é mais interessante que durante esse processo o povo esteja em pé, não ajoelhado. Se a gente pensa o que eu faço, qual é a minha tarefa, entre aspas, dentro daquela celebração, se eu estou em pé, eu expresso melhor aquilo que é o meu ofício do que se eu estou ajoelhado naquele momento. Então, teologicamente não é equivocado. O missal diz que onde é costume pode ficar até o por Cristo, mas eu não devo criar um costume onde esse costume não existe. Porque aí a gente fica patinando e a gente não celebra na sua plenitude aquilo que o mistério nos apresenta. Ou seja, quando o sacerdote, não é, acaba de fazer a oração, tomai todos e bebei, eis o mistério da fé, ali nós já podemos Nos levantamos. levantar. Exato. Né? Então, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Nesse momento que proclamamos a ressurreição, nós nos colocamos também como aqueles que estão em pé, como o Cristo que sai da morte e ressuscita. Né? O interessante é que isso seja feito antes de rezar, porque é estranho fazer o gesto enquanto eu rezo. Sim. Né? Então, porque acaba que eu não faço bem nenhuma coisa nem outra. Então, me levanto e respondo, né? Anunciamos, Senhor, a vossa morte, ao Salvador do mundo, salvai-nos. Daí depende da celebração, de como a resposta vai ser feita. Interessante, spoiler, no Missal Novo, nós teremos uma dica para a Assembleia de como vai ser essa resposta, porque nós temos 3 possibilidades de resposta do mistério da fé. E aí a gente nunca sabe qual delas utilizar. Então, para que a Assembleia saiba qual resposta vai dar, nós vamos ter alguns adendos. Então, mistério da fé vai ser anunciamos, Senhor, a vossa morte. Mistério da fé e do amor, Salvador do mundo, salvai-nos. Então, vai sempre ter alguma dica, digamos assim, para que a Assembleia saiba qual resposta dar e para a celebração fluir de maneira mais livre e mais harmônica. Padre, quando vai chegar aqui no Ah, Brasil? dependemos ainda de algumas coisas, né? Foi entregue aqui no Dicastério para o Culto Divino, que é a última etapa do processo de trabalho de tradução. O Dicastério tem que responder o Brasil, e assim que eles respondem, dando a autorização de utilização do texto, a CNBB vai mandar para a gráfica e vai marcar uma data para iniciar. Depende muito de quando o Dicastério responde. Se o Dicastério responder até a Páscoa, nós vamos começar talvez no advento do ano que vem. No final desse ano, né? Se não responder até a Páscoa, só na Páscoa do ano que vem. Depende muito da resposta daqui. Porque leva tempo para impressão. Nós vamos ter que começar na primeira tiragem com 50 mil cópias para poder atingir o Brasil inteiro. E aí tem que fazer a impressão, mandar para todas as paróquias para depois liberar o uso. Então demora um pouquinho até na prática para que isso aconteça. Mas até final de 24 nós esperamos que estejamos já com os textos sendo utilizados aí no Brasil. Nós começamos aqui na Itália no ano passado. Completamos um ano agora com o novo missal. Então o mundo inteiro está começando agora. Às vezes a gente fala, mas são 18 anos de tradução, mas não é uma exclusividade nossa, não. O mundo inteiro está começando nesse tempo aqui a utilizar a nova tradução. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, é do Júnior Nunes, José Carlos. Na verdade, eu não entendi muito bem, mas vamos ver se o senhor entende ou se o José Carlos depois completa aqui para nós. Devemos fazer o sinal da cruz após o sinal da Santa Cruz? Será
que ele quer fazer, que é o Hum. persignar, que depois termina com o sinal da cruz. Ah, ok, ok. Então é porque, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Isso. Filho e do Espírito Santo. Essa é a oração completa. Então, Ah, sim, se a gente pensar na oração completa, é, nós pedimos alguma coisa ao Senhor em nome da Trindade, quando nós traçamos sobre nós o sinal da cruz. Então, sim, se deve fazer. Se a pergunta é essa, Júnior, a resposta é sim. muito bem. Vamos ver se o senhor tem alguma aí? Temos uma bastante interessante, da Andrea. Ela falou assim: na minha comunidade, agora, os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística têm lavado as mãos com água do lavabo com o argumento de higiene. Isso pode? E depois ela tirou uma dúvida que não é litúrgica, mas ela, foi Judas que disse meu Senhor e meu Deus? Não, quem disse meu Senhor e meu Deus foi Tomé, É. quando Jesus ressuscitado aparece para ele. Mas sobre a pergunta litúrgica, não é adequado. Se a gente pensar, o lavabo, ele é exclusivo do presidente, nem do padre. Quando nós temos concelebração, que tem mais de um padre, ou quando o bispo preside e outros padres concelebram, os outros não lavam as mãos. O lavar as mãos é próprio do presidente da celebração, daquele que oferece em primeira pessoa o sacrifício em nome da comunidade. Os outros participam dessa oferta, mas não são eles que oferecem em primeira pessoa, né? A concelebração tem toda uma questão teológica de unidade do sacerdócio e por isso eles também repetem as mesmas palavras, como se fosse uma única pessoa. Só que quem faz os gestos desse mistério celebrado é o presidente da celebração. Então, o lavabo, que é o momento em que o presidente da celebração lava as mãos, depois da apresentação dos dons, ele é um rito litúrgico exclusivo do presidente. Os ministros da comunhão eucarística, se tem que higienizar as mãos e tem que estar com as mãos higienizadas, e agora com toda essa coisa que nós vivemos, parece que isso se acentuou, ainda que isso já fosse presente antes, se tem que higienizar as mãos, devem fazê-lo de outra maneira, de preferência sem serem vistos, sem evidência, porque não é um rito, é um ato de higiene. Então, se é um ato de higiene, álcool em gel no cantinho e segue a celebração com tranquilidade. Agora, evidenciar isso como um rito é um pouco fora daquilo que é próprio da celebração. Porque se nem os concelebrantes lavam as mãos, quem dirá os ministros da comunhão? Né? Não porque sejam inferiores, mas porque não participam diretamente daquele mistério. Aquela forma, aquela maneira. Quem tem a missão de oferecer o sacrifício é o presidente, porque nós entregamos na mão dele o pão e o vinho. Gente, e é muito bonito. Vou pedir até para o padre Xixito dizer aqui para nós, porque eu tendo essa honra, né, de servir ao altar e de muitas vezes ir com o lavabo até o sacerdote e ajudá-lo ali, né, na higienização das mãos, eles falam uma fórmula maravilhosa, eles fazem uma oração linda a Deus. E ninguém tem muita As orações motivação. secretas da missa são as partes mais bonitas, ao meu ver, né? E É, que são ditas, são rezadas em silêncio justamente porque mostram a força do mistério que a gente celebra, né? Logo depois de apresentar a Deus o pão e o vinho, né? Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar pão da vida. E bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar vinho da salvação, que são aqueles momentos em que o padre ergue a patena com o pão e o cálice com o vinho, enquanto normalmente se canta, quando não canta ele reza isso em voz alta. Tem uma oração que o padre reza sempre em silêncio, com canto ou sem canto, ele sempre vai rezar em silêncio, que é: de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós. Seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Por isso, logo depois desse momento da apresentação dos dons, o padre se inclina diante do altar. Esse gesto de inclinação, ele é acompanhado dessa oração, pedindo que Deus acolha o nosso sacrifício e que o nosso sacrifício seja aceito por ele. Né? Seja
seja para a sua honra e para a sua glória. Depois o padre se aproxima do lavabo. E ali tem a oração que diz: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai-me dos meus pecados, para que eu possa oferecer o teu santo sacrifício. Lindíssimo. Então, porque o padre também tem os seus limites e naquele momento ele precisa ser purificado das suas faltas para oferecer o sacrifício, né? Então, por isso que é o presidente que lava as mãos, e não os outros que participam daquela celebração ao seu modo, de acordo com o ministério que tem. Muito bom. Padre, a Mara completa aqui a pergunta da Ione, e eu acho que daí até mesmo ela que já responde. Então, assim, não é correto dizer, né? Missa dos jovens, missa dos casais, missa das crianças. O ideal seria não. Né? A missa é a missa, celebração do mistério da Eucaristia. Os temas que nós colocamos sempre vão limitar. E aí acaba não expressando a grandeza do mistério. Aí alguém fala assim, mas tem a pastoral da criança que está festejando lá, não sei, aniversário, e a gente gostaria de fazer com que a comunidade participasse disso. Coloca os membros da pastoral da criança para fazer a leitura com a camiseta. Coloca para entrar com os dons na hora do ofertório. Mas os dons, o pão, o vinho e a água, sem acrescentar nada. Ou seja, a própria liturgia nos dá a oportunidade de fazer com que a comunidade inteira perceba que naquela missa tem uma intenção diferente. A gente não precisa mudar a liturgia. Basta dividir as tarefas de modo que todas essas pessoas possam participar. Ótimo. Muito bem, como esclarece. Estou caminhando aqui, gente. Padre, qual seria a posição correta das mãos na oração do Pai Nosso? Sabia que seria com as mãos entrelaçadas e não... Soube que seria com as mãos entrelaçadas e não espalmadas. Procede? Não. Só que... Não, né? Nós falamos sobre o Pai Nosso na quinta-feira, se eu não me engano, na sexta-feira, quando a gente falava sobre a comunhão, né? O rito da comunhão inicia com a oração do Pai Nosso. E justamente porque nós estamos diante do nosso Pai, nós não podemos ter fisicamente, corporalmente, uma expressão de interioridade. O movimento do Pai Nosso é um movimento de ascensão, um movimento de subida. Lembra que são 4 movimentos na celebração? Tem o movimento do caminho, ou a verticalidade, a subida, a circularidade, que é a unidade da comunidade, e a interioridade. Então, o movimento de entrelaçar as mãos, colocar as mãos postas, abaixar a cabeça, ele expressa fisicamente a interioridade. E não é isso que aquele momento ritual está pedindo. Nós estamos na direção do nosso Pai, chamando Deus de Papai e dizendo a Ele que, como seus filhos, nós estamos totalmente entregues a Ele. É como uma criança que ergue os braços pedindo colo. Essa é a nossa postura no momento do Pai Nosso. Então, ainda que, repito, nós temos visto por aí, e a internet é um mundo em que todo mundo fala aquilo que porventura encontra nas pesquisas pessoais, né? O Google acaba dizendo muita coisa que não é justa ou que é incompleta, e aí a gente acaba reproduzindo com boa intenção, mas sem conhecimento adequado, algumas coisas que não são de acordo com aquilo que é a liturgia da igreja. A Shirley também está retomando. Depois o senhor vai mais nas suas aí, padre. Só porque aqui avançou bastante para a gente não perder. Sim. Sobre aquela parte linda que a gente comentou aqui na live, quando nós respondemos, receba o Senhor por tuas mãos. Eu acho que é só para relembrar, então, né? Que é um pedido nosso. Sim, a Assembleia entrega nas mãos do padre o pão e o vinho, que são a própria vida, fruto da terra e do trabalho humano. E pelas mãos do padre, pelas mãos do presidente da celebração, vamos usar esse termo já que ele foi utilizado hoje, pelas mãos do presidente da celebração, esses dons que são simbolicamente a vida do povo, são ofertados ao Pai. Então a Assembleia autoriza, entre aspas, o presidente da celebração a ofertar a própria vida. É uma procuração
Né? Eu entrego para ti e tu entregas ao Pai esses dons que são a minha vida. Por isso, por tuas mãos. Então, que o Senhor Deus receba por tuas mãos, Padre, este sacrifício, para a glória do seu nome, por a glória do nome de Deus, para o nosso bem, o bem desses que aqui estão reunidos, e de toda a Santa Igreja, porque o nosso sacrifício também beneficia a Igreja Universal, e não só a Igreja local. Bom, já que a gente falou do Pai Nosso e dessa oração a Deus, eu fiquei com uma dúvida, Padre. Quando a gente reza, né, o Kyrie, que a gente fala com Jesus, que nós pedimos que é Jesus que perdoa os pecados, então estamos sempre falando com Deus, né? Ok, mas nesse momento com Jesus. Só que quando nós entramos na oração eucarística, a gente fala Senhor Pai Santo. E daí nós vamos pedindo tudo que ele receba pelo Jesus que está se entregando. É isso mesmo? Nessa hora é com Deus Nós Pai? falamos, durante a missa inteira nós falamos com o Pai. Existem 2 momentos em que nós não falamos com o Pai. No momento em que nós pedimos a intervenção, não sei se a palavra melhor é essa, mas quando nós reconhecemos que é só através do Cristo que nós chegamos ao Pai, que é o Kyrie, quando a gente reconhece a presença do Cristo, e quando nós falamos com o Padre. Então, são 2 momentos em que não falamos com o Pai. O restante da missa inteira, nós nos dirigimos ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Então, rezamos ao Pai, através do Filho, então pelo Filho, porque Ele é o verdadeiro mediador entre céu e a terra, é Ele que une a humanidade e a divindade, no Espírito, porque é a ação do Espírito de Deus em nós que nos permite de nos colocar em contato com o Senhor. Ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Assim é toda a ação litúrgica da Igreja. Nossa, que bonito, né? Também a liturgia das horas, também os outros sacramentos, ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Nós estamos pedindo, então a gente pode entrar nessa mesma dinâmica de resposta ao Pai, que aceite os dons ofertados, transformando pela ação do Espírito em corpo e sangue do Filho que iremos receber. Porque recebendo o Filho, ou seja, através do Filho, eu me coloco em contato, em unidade com o Pai. Eu formo comunhão. Lembra do Papa Francisco na Desiderio Desideravi? A encarnação é a metodologia escolhida por Deus para nos ensinar a comunhão. No Filho, humanidade e divindade se tornam uma única coisa. Então, a ação do Espírito, o Pai é benevolente e misericordioso, envia o seu Espírito para nos dar, para formar o corpo de Cristo. E formando o corpo de Cristo, nós, que somos uma coisa só com o Cristo, pelo batismo e pelos sacramentos todos, estamos em unidade com o Pai. Somos filhos. Amém. Nossa. E agora, quem de nós caiu? Vamos ver se fui eu ou se foi a Bia. Vamos tentar aqui. Fui eu. Ok. Fiquei tão emocionada e vi que uma companheira nossa aqui também ficou, que eu queria voltar para falar o nome dela, e aí acabei até virando a live aqui. Mas é porque é muito bonito. A gente... Aqui, a Alessia, né? Foi muito lindo mesmo. Então, voltamos, tá bom. Nós temos 2 perguntas aqui, eu não sei se ainda aparecem para você. Para mim, como eu fiquei na live, estão aqui. Uma da Alessia, que você acabou de citar, e uma da Diva. A da Alessia diz assim: Padre, por gentileza, quando as pessoas balançam o folheto na missa, no Glória, é correto? Aqui a gente tem uma série de coisas para refletir. A gente precisaria conversar sobre inculturação e sobre participação ativa, né? Eu não posso dizer de maneira direta que seja nem correto nem incorreto. O rito não prescreve. O fato do rito não prescrever significa que a gente precisa refletir sobre isso. Então a gente precisaria de mais tempo. Por que precisamos falar
de enculturação? Porque cada cultura expressa alegria, tristeza, raiva, tantos sentimentos diferentes, de formas diferentes. E aí a gente tem que entender dentro de uma cultura específica se é adequado ou não. Eu não gosto de usar certo e errado. Eu sempre procuro dizer adequado ou inadequado. Porque uma coisa que é adequada em uma situação pode ser inadequada em outra. Dou um exemplo que eu sempre dou nas aulas. Rezar a missa num copo de plástico é adequado ou inadequado, ao invés de um cálice? Nós vamos dizer, é inadequado. Mas se eu vou ao presídio e eu não posso entrar com nada de metal, e a única possibilidade que eu tenho de rezar a missa ali é utilizar-me de um recipiente de plástico, é mais adequado rezar a missa com recipiente de plástico ou não rezar a missa? Rezar a missa. Rezar a missa. Então, eu não posso dizer que rezar a missa com recipiente de plástico é errado. Vai depender da situação em que eu me encontro. Aquela situação vai me dizer se é adequado ou se é inadequado. Por isso eu não gosto de usar certo e errado para a liturgia, porque tem que levar em consideração também a comunidade que está celebrando, né? Então, para responder, Alessia, a gente teria que conversar um pouquinho mais sobre enculturação. Pode ser um outro momento ali no Liturgia em Gotas, a gente pode falar sobre isso e aprofundar. E vem todo mundo com a gente para refletir sobre isso também. Tá bom? Então, eu não posso te dizer se é correto ou não, se é adequado ou não. A única coisa que eu consigo te responder agora é que não é prescrito. E aí a gente tem que analisar de acordo com cada cultura. Tá? A outra pergunta da Diva: quando o sacerdote fala em Nossa Senhora, a Assembleia deve reverenciar inclinando a cabeça? Existem 3 formas de reverência que fazem parte do rito. A gente chama de inclinação de cabeça, inclinação de corpo, que é dobrar o quadril, né? E a genuflexão, ajoelhar e tocar o joelho direito no chão. A genuflexão, ela é reservada a Jesus Eucarístico. Então, por isso que depois da consagração, o padre faz a genuflexão. A Assembleia está já ajoelhada, o padre ajoelha e toca o joelho direito no chão. Também a mesma coisa na hora da apresentação do cordeiro, né? Então, quando o padre reza o cordeiro, coloca um pedaço do corpo de Cristo dentro do cálice com o sangue de Cristo, ele também faz uma genuflexão enquanto reza. Então, é sempre a dinâmica de adoração. A vênia completa, né, a vênia de corpo inteiro, dobrar o quadril, se faz aos sinais claros da presença do Cristo. Então, quando a gente vai incensar, por exemplo, então a gente faz a inclinação completa para o altar, a gente faz a inclinação completa para o crucifixo, a gente faz a inclinação completa para a Assembleia, porque são os sinais da presença do Cristo. A vênia de cabeça, né, então a inclinação de cabeça, se faz ao nome de Jesus, ao nome de Maria, e quando se nomeia junta a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, sim, quando se nomeia Nossa Senhora, e ela vem nomeada uma única vez na missa, e nas intercessões, quando nós pedimos a intercessão da Igreja Celeste, Maria é a primeira, depois São José e os santos. Então, quando se fala o nome de Maria, sim, nós fazemos a inclinação de cabeça. É o único lugar dela na missa. Nós temos um costume de rezar a Ave Maria no final da missa. Não é pecado, mas talvez não seja o lugar mais adequado. Porque o lugar de Maria, onde ela se sente verdadeiramente honrada, porque está no seu lugar, é depois da missa. Então, se nós devemos rezar a Ave Maria, nós deveríamos rezar depois do envio. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ali é que entra a figura de Maria, porque até o envio é sempre o Cristo o centro de tudo que nós fazemos. E Maria sempre vai dar um passo atrás, porque quem tem que aparecer é o Cristo. Até nas imagens de Nossa Senhora, quem está na frente é sempre o Cristo. Então ela sempre nos apresenta o Cristo. Ela nunca vai estar em evidência quando nós falamos do seu Filho. Como estamos com o tempo? 10 minutos. 10 minutinhos. Então, deixa eu ver o que temos aqui.
Tem uma dúvida também sobre o silêncio, que nós Uhum. falamos, que são aquelas pausas. Aí diz assim: silêncio. Então devemos deixar Deus preencher aquele momento? É isso mesmo que entendi? Sim. O silêncio, ele é uma ação. Assim como sentar, levantar, ajoelhar, levar o pão e o vinho, assim como caminhar, fazer silêncio é uma ação. Nós não somos educados para o silêncio dá a impressão de vazio, mas o silêncio é o momento em que o Espírito Santo está agindo na celebração. Então, nós temos que pensar o silêncio não como falta de algo, mas como justamente um momento específico de ação. E é interessante porque toda a celebração ela é feita de convite, resposta, oração, resposta. O silêncio é a forma que nós respondemos ao convite feito a nós, abrindo as portas do coração e deixando espaço para a ação do Espírito. Então, vamos pegar a oração coleta, que é um modelo disso. Oremos. Convite. Silêncio, que é a nossa resposta. Ou seja, um ato de fazer silêncio. Você não coloca nada lá. Fazer silêncio abre espaço para a ação do Espírito. A voz do Padre que direciona a nossa oração, dizendo, pedindo a Deus, nomeia Deus com um vocativo específico, pede alguma coisa para o Senhor, por Cristo no Espírito Santo. Resposta do povo, adesão do povo, amém. Então, a missa é um diálogo justamente por causa disso, é um convite, uma resposta. Um convite, uma resposta. E o silêncio, então, é uma das formas, a principal forma de resposta a essa ação do Espírito Santo. Abrir espaço para que o Espírito Santo possa agir em nós. Muito bem. Padre, tem uma outra pergunta aqui também sobre palavra, significado. Por que chamamos pão, vinho e água de dom? Porque nós ofertamos, é uma oferta, né? Na verdade, a palavra oficial é oblata, em latim, que significam ofertas, os dons. Não dom como o dom do Espírito Santo, né? Como uma virtude que é infusa em nós, mas dom como presente, como aquilo que eu apresento, como aquilo que eu oferto. Por isso a gente utiliza o termo dom. Que bacana, que não é o mesmo dom, então, quando a gente reza pedindo os dons do Espírito Santo. Isso é legal. Foi bom, gostei também. Não decorar muito o presbitério para não desviar a atenção. Exemplo, flores. Isso é algo que deve ser feito? Não decorar muito. Assim, as flores, elas têm o seu sentido de ser na celebração, né? Elas são também dons, elas são também oferta da comunidade, elas também falam, assim como a vela fala. Então, a vela, ela é um símbolo do consumir-se pelo fogo. O fogo, se é a ação do Espírito, um dos símbolos do Espírito é o fogo. Nós somos consumidos pela ação do Espírito para nos transformar em oferta agradável a Deus. Assim como o incenso, a vela também tem essa simbologia da entrega total, né? E as flores também. As flores, quando nós colocamos na igreja, normalmente num arranjo, é muito bonito pensar no arranjo de flor, porque normalmente quando a gente faz um arranjo, a florzinha que era meio torta é que dá o charme diferente no arranjo. Sozinha, ser torta faz com que se evidencie a sua falta dentro do arranjo, justamente porque assume o seu limite, ela dá um charme diferente para aquela composição. Então, o arranjo de flor é símbolo da comunidade, que também se oferta, porque aquelas flores que foram ofertadas no arranjo, elas não vão durar tanto. Elas entram também num processo de oferta, se decompõem para louvar a Deus. Por isso as flores devem ser verdadeiras, nunca de plástico, né? Porque
elas têm também essa dinâmica da oferta. Mas sempre com o cuidado de não evidenciar as flores em relação ao espaço sagrado. Porque o ambão é espaço sagrado, com flor ou sem flor. O altar é espaço sagrado, com flor ou sem flor. O crucifixo é sinal da presença do Cristo também, com flor ou sem flor. O meu professor de arte diz assim, quando a gente coloca muita flor, é porque falta beleza. Então as flores são bem-vindas, mas com harmonia, com parcimônia, de maneira a não chamar mais atenção do que o próprio espaço litúrgico. Então sim, tem razão quem estava falando assim. É a Mara que também traz mais uma pergunta, se devemos abaixar a cabeça para rezar o Glória. Não, porque nós não nomeamos a Santíssima Trindade junta. Nós falamos da Santíssima Trindade, mas não nomeamos junta, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, lembra dos três momentos em que fazemos a vênia de cabeça. É o nome de Jesus, o nome de Maria e quando se nomeia a Santíssima Trindade junto. Ótimo. A Cecília pergunta se acender velas em casa para a oração tem o mesmo sentido. Sim, a vela em si é já um símbolo, né? E ela tem esse sentido da oferta, da entrega. A vela é sempre um dom, é sempre uma oferta feita a Deus, ou pela intercessão de um santo também, vai chegar até Deus, mas é sempre nesse sentido. E essa oferta é uma oferta que traz para nós alguma coisa, né? Porque a vela ilumina. O pão e o vinho são alimento e bebida. Então, assim, toda vez que nós ofertamos alguma coisa para o Senhor, Ele nos dá em troca alguma coisa que é sinal da sua graça. Então, se eu oferto a minha oração, me deixo consumir como a vela, o Senhor me dá como resposta a sua luz e a sua graça, que me acompanha e me ilumina. Então, é sempre um diálogo. A oração é sempre um diálogo. O senhor tem pergunta aí ainda, padre? Eu tenho uma só. Então, vamos lá. Diz assim, padre, eu tenho uma pergunta, a Fernanda. Eu nunca tinha ouvido falar desses dias abençoados que levam para abençoar as casas na solenidade da Epifania. Esse ano vi algumas igrejas dizendo que ia distribuir. O que o senhor nos diz? É que vejo tanta coisa por aí que fico pensando se é certo ou se é invenção. Não sei se vocês têm claro do que se trata, né? Na festa da Epifania do Senhor existe um costume de abençoar as casas, de escrever com giz no batente da porta, na parte de cima do batente da porta, os dois primeiros dígitos do ano em curso, no nosso caso 2023, então 20, depois as letras C, M, B, depois os dois últimos dígitos do ano em curso, que no caso 23, né? Isso nasce de um costume da igreja lá no século V. Então, sim, é louvável que a gente possa, aos pouquinhos, pegar de novo essas riquezas. Se a gente se dedicasse a conhecer a liturgia e trazer para dentro da liturgia a simbologia própria da igreja, a gente não precisava ficar inventando nada, né? Mas lá no século V, São João Crisóstomo já testemunha a bênção da água que era levada pelo povo para abençoar as casas. A gente precisava aí de um tempão para refletir sobre isso. Mas tem a ver com a manifestação do Senhor, que se dá na visita dos magos, nas bodas de Caná e no batismo de Jesus. Então, as três celebrações, os três mistérios, são expressão da epifania do Senhor. Então, a água é muito presente como símbolo dessa relação da bênção, né? E era costume já levar a água para casa para abençoar a casa. Depois, aos poucos, na região franco-germânica, se desenvolveu esse costume de escrever no batente da porta desse jeito, né? Então, os dois primeiros dígitos, CMB, e os dois últimos dígitos. CMB era Christus mansionem benedicat, em latim. Ou seja, que o Cristo abençoe esta casa. Depois, aos poucos, como o costume da tradição da igreja chamar os magos de Gaspar, Melchior e Baltazar,
o povo, por não conhecer o latim, começou a dizer, então, C de Caspar, Gaspar, M de Melchior, ou Belchior, dependendo da tradição, e Baltazar, que seria a terceira pessoa, né? Então, na verdade, é Christus mansionem benedicat, que o Cristo abençoe essa casa, que a manifestação do Cristo seja também a manifestação da bênção nessa casa, que depois ficou também ligada à figura dos magos. Então, sim, é um costume da igreja que remonta ao século V, que é louvável. Então, isso fica escrito com um giz no batente principal da porta, normalmente até Pentecostes, porque na festa de Pentecostes nós mudamos a dinâmica e entramos na dinâmica do Cristo ressuscitado. Então, reflexo do Natal e depois reflexo do Cristo ressuscitado, por isso até Pentecostes. E, para dizer, é uma riqueza que podemos sim, até poderia dizer, devemos retomar como costume nas nossas orações em casa. Padre, o senhor me fala aí do horário, se dá para fazer mais uma, duas, o que o senhor acha? Eu acho que, bom, pelo meu relógio já passamos, o Instagram não derrubou a gente ainda, então vamos em frente. Às vezes não derruba. Vamos mais um pouquinho então até terminar, se não derrubar, faltam poucas aqui. Sim, sim. Padre, é sobre quando o senhor falou para nós, né, sobre a atribuição do diácono, de ele proclamar a palavra. Se ele tem essa função na missa, por que o padre o abençoa antes da leitura? Porque ele tem um ministério de proclamar a palavra, mas ele não pode fazer isso por si só. O anúncio do evangelho é um pedido. O padre, na verdade, vamos lá, desde o começo. Na verdade, não seria o padre a abençoar o diácono. Quem abençoaria o diácono seria o bispo, porque a ligação é entre bispo e diácono. A missão de anunciar é do bispo. O bispo tem como tarefa ensinar, governar e santificar. A santificação se dá pela administração dos sacramentos. O governo se dá pela organização diocesana e o ensino se dá pela dinâmica catequética e pelo anúncio da palavra. Então, a função de anunciar é do bispo. Só que eu não posso falar de mim mesmo e da minha cabeça. Então, o primeiro que escuta o evangelho é o próprio bispo, que tem a missão de anunciar. Só que para o bispo escutar o evangelho que ele vai pregar, uma outra voz precisa falar. Então, ele envia o diácono para anunciar como sua voz aquele evangelho, para que ele, escutando, medite no coração e transforme em catequese para o povo. Como os bispos são um só para cada diocese, às vezes tem auxiliar, mas via de regra é um bispo para a diocese, e na diocese tem várias outras igrejas, o padre é a extensão do bispo na paróquia. O que o padre faz é tarefa do bispo. Como o bispo não é multipresente, então o padre faz as vezes do bispo. Então o diácono pede a bênção para o padre, que na verdade é pedir a bênção do bispo. O bispo dá ao padre a procuração para que ele abençoe o diácono e o diácono exerça o seu ministério de enviado para anunciar. Então não é que eu tenho o direito de anunciar, é função dele, mas ele é enviado para isso. Muito bonito. Essa também foi demais. Uma outra pergunta aqui. Qual seria o local mais correto para ficarem os leitores? Já no presbitério ou na Assembleia? Mais adequado seria na Assembleia. E talvez até sem uma veste específica. Né? Isso falando de ideal. Né? De novo, não é porque nas nossas paróquias as coisas ainda não acontecem desse jeito que a gente vai deixar de rezar. Né? Porque presbitério tem a ver com presbítero. Então, nem os ministros da comunhão e nem os leitores deveriam estar no presbitério. Não porque o presbitério é um lugar privilegiado, mas porque o presbitério é o lugar do presbítero, é o santuário, é o santo dos santos. Lembra a dinâmica dos espaços?
Então, nós nos colocamos na Assembleia e o ambão faz parte do Ministério Leigo, em primeiro momento. Por isso são os leigos, que os leitores que fazem a leitura são leigos, instituídos ou não, mas são leigos. E depois vem de lá do Santo dos Santos, do lugar onde tem a simbologia do céu, vem o diácono com o Evangelho, como o mistério da encarnação, e que anuncia a plenitude da salvação com o mistério da ressurreição. Então, se os leigos estão no lugar que pertence aos leigos, que é a Assembleia, essa dinâmica é mais visível, é mais clara, do que colocar os leigos no lugar do presbitério, porque pode confundir a ministerialidade. Uma coisa importante, o fato de distinguir as tarefas e os ministérios não quer dizer que um seja melhor ou pior do que o outro. Então, às vezes, na tentativa de envolver e na tentativa de valorizar os ministérios leigos, a gente corre o risco de clericalizar os leigos. Então, hoje nós temos padres que são cada vez mais laicizados, laicais, que se apresentam mais à forma dos leigos, que vivem muito ligados a uma visibilidade muito própria da vida dos leigos, quase que anunciando, padre é gente como a gente. É verdade, padre é gente como todo mundo, mas é também ministro de Deus. E o povo de Deus tem direito de saber que está diante de um padre. Por isso a identificação clerical não é um detalhe. O povo de Deus tem direito de saber que pode pedir a bênção, que pode solicitar algum conselho, que pode pedir algum sacramento quando está diante de um padre. E com isso nós temos uma inversão de papéis. Os padres cada vez mais próximos dos leigos e os leigos cada vez mais próximos daquilo que é próprio do padre. Então, se a gente coloca cada um no seu lugar, a gente valoriza todo mundo e a gente vive a harmonia e a unidade que é própria da diversidade. Temos ainda bastante caminho. Perfeito. Ótimo. Bastante caminho para fazer, mas Nosso Senhor, que inspira a gente, com certeza vai nos ajudar a seguir em frente. E eu preciso de vocês, e nós todos precisamos uns dos outros, para propagar essa reflexão toda, que é o ensinamento da igreja. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Falando com o pai, já falamos. Sobre a diferença de dizermos fazer memória e celebrar um memorial. Sim. Fazer memória é racional, é lembrar. Celebrar um memorial é trazer presente e celebrar. Veja, vamos ver se eu consigo fazer um exemplo, né? Eu me lembro da minha festa de aniversário de sacerdócio que aconteceu 2 anos atrás, quando eu cheguei aqui em Roma, em que Nosso Senhor me deu a graça de presidir a missa no altar onde está sepultado São João Paulo II. Eu me lembro. Isso é fazer memória. Eu celebrei o meu aniversário sacerdotal junto com as monjas do meu mosteiro, agora, quando completei 10 anos, na celebração da Eucaristia, onde todos estavam presentes e toda a minha história sacerdotal era, de alguma forma, evidenciada naquela celebração, não pelas mudanças, porque a gente celebrou a missa do dia, mas porque toda a emoção, todo o sentimento e tudo aquilo que a gente rezava naquele momento trazia de novo presente a emoção do dia da ordenação, o caminho que foi feito durante esses 10 anos, os meus amigos que estavam e que não estão, aqueles que Nosso Senhor já chamou para si, todos esses estavam presentes naquele momento em que eu celebrava os 10 anos do aniversário. Não sei se se é claro. Esse segundo exemplo é memorial. É viver de novo toda aquela dinâmica.
É diferente de lembrar. Então, fazer memória é lembrar, é uma atividade racional. Rezar um memorial é celebrar, é vivenciar aquele momento no hoje da nossa história. Que é todas E as vezes que a gente essa é a diferença. participa de uma celebração da Eucaristia. Exatamente. Qualquer um dos sacramentos, né? Nós fazemos memorial do mistério pascal de Cristo. Encarnação, paixão, morte e ressurreição. E se nós pararmos, nós encontramos sempre aspectos de todos esses mistérios em qualquer uma das celebrações litúrgicas da Igreja. Ótimo. Aqui do caderninho acabou. Eu vou só ver então se a gente tem mais alguma aqui para a gente encerrar, que já é muito tarde também lá para o padre. Eu acho que essa questão, não sei, né? Eu acho que ela é um pouco complexa, mas se o padre quiser responder agora. Quando também, né, se nomeia uma missa, que a gente já entendeu que não é certo, que missa é missa, mas quando se fala de missa de cura e libertação, qual é o sentido de nomear uma missa assim? Boa pergunta. Porque toda missa cura e liberta de uma, né? A gente entra de novo nessa questão da busca de acentuação de algum aspecto, né? De fato, é muito complexo. Existe, repito, um desejo muito sincero de expressar e de vivenciar o mistério de maneira profunda e de maneira que transforme a vida das pessoas, mas uma ressalva importante a se fazer é que quando nós pensamos, quando nós rotulamos a missa como cura e libertação, ou qualquer outro rótulo que a gente coloca na missa, a gente primeiro limita a grandeza do mistério celebrado. E depois a gente corre o risco de ficar preso à dinâmica puramente física humana. Porque se Deus não me cura fisicamente, não significa que Ele não me abençoa. Se eu tenho como cruz uma doença ou uma situação difícil, o meu sofrimento, ele é ligado ao sofrimento do Cristo. E assim como o Cristo morreu e ressuscitou, eu passo por aquele sofrimento na dinâmica do sofrimento cristão. Quando a gente pede pela cura física como ponto final da nossa oração, a gente corre o risco de esquecer da vida eterna e de viver única e exclusivamente para esse mundo. Então, não estou dizendo que a gente não tem que rezar pela cura, o próprio sacramento da unção dos enfermos pede isso. A gente só tem que tomar o cuidado de não evidenciar isso como nosso objetivo. Porque se a gente objetivar a cura física, a gente esquece da dinâmica do sofrimento que sempre ensina. A gente esquece que o Senhor não nos dá uma cruz que os nossos ombros não suportem. E se Ele nos pediu para passar por aquela situação, é para a sua glória. De lá vai sair um testemunho de crescimento espiritual, ainda que cheguemos à morte. Ali também existe a glorificação de Deus em algum momento. Um exemplo disso que me vem em mente agora é o Padre Léo. Uhum. Então, assim, a doença dele foi muito mais um testemunho de vivência de unidade com Cristo do que a cura possível que ele pudesse ter, miraculosa. A cura é possível, os milagres são reais, são presentes, mas esse não deve ser o nosso motivo. Eu não acredito porque Deus faz. Eu acredito porque Deus fez. A salvação já aconteceu. A maior de todas as curas é a cura do pecado, que nos dá a possibilidade de entrar no céu e de viver como filhos de Deus, unidos a Ele. Então, repito, é complexo, precisa de muita reflexão, tranquilidade, calma, respeito, para poder se dialogar sobre isso, mas o risco que nós corremos é de fixar o nosso objetivo naquilo que não é o nosso objetivo verdadeiro. Certo. Então, nenhum rótulo, assim como não é bom um rótulo de cura e libertação, também não é bom o rótulo missa dos jovens. Também não é bom o rótulo missa das crianças. Também não é bom o rótulo missa da pastoral da criança. Ou seja, os rótulos na missa não são bem-vindos, não por
A ou B, mas porque não expressam a totalidade do mistério. É como o pão e a uva, que não me permitem ver no pão e no vinho que serão consagrados a totalidade do mistério. Um rótulo também acaba tirando a possibilidade de olhar a missa como um todo. E por isso não é tão adequado. Ótimo, acho que isso também já responde a diva, então, né? O nome da missa. Que ela disse que trocaram a preposição. Agora, na paróquia dela, eles falam missa com cura e libertação. Com oração por cura e libertação. É. Né? Tá na Mas missa não é lá. isso que a gente reza na missa. Né? Eu posso muito bem rezar com essas intenções num grupo de oração. Missa celebra o mistério pascal de Jesus. Ótimo. Padre, o senhor tem algum curso mesmo sobre a missa no Liturgia em Gotas, algo assim? Ainda não. Estamos rezando, pedindo ao Senhor que nos ilumine, e nos ajude a organizar. Eu agora estou totalmente dedicado a escrever a minha dissertação de mestrado. Então, daqui até a metade do ano, eu não tenho tempo mesmo para poder me dedicar a isso. É tanto que se vocês seguem o Liturgia em Gotas, devem ter percebido que nós não temos vídeos ultimamente. Sim. Porque eu tive que fazer a escolha. Ou me aprofundo bem e depois posso servir a igreja de maneira mais adequada, ou tento fazer as duas coisas ao mesmo tempo e acabo não fazendo nenhuma direito. Então, a escolha foi: me aprofundo bem e depois sirvo a igreja com maior qualidade. E é isso que eu estou fazendo agora. Então, logo depois que eu terminar a tesina, se Deus quiser, na metade do ano a gente entrega. A gente tem como finalidade, sim, organizar alguns encontros e alguns cursos de reflexão um pouco mais profunda, porque aí eu começo o doutorado, e fazendo o doutorado eu tenho um pouquinho de tempo a mais em relação ao tempo que eu tenho hoje de estudo. Né? Então, para frente, quando Deus iluminar, provavelmente teremos alguma coisa nesse sentido, sim. E esperamos vocês para continuar Estaremos com a lá, gente. com certeza, né, no tempo de Deus, e é isso mesmo, Padre. Isso é sabedoria, isso é dom, né, do Espírito Santo. A gente tem que saber entender que cada coisa tem o seu momento, né? E sem pressa, né? Sem pretensão alguma, simplesmente respondendo ao chamado que Deus nos fez e seguindo em frente o nosso caminho. Quem não teve a oportunidade de assistir todos os encontros, já foi uma introdução assim maravilhosa, né? Para nós que pouco sabíamos, já tem muito conteúdo que vai demorar um bom tempo para a gente entender tudo isso que a gente falou em 5 dias. Então, quem já viu, assista de novo, para que quando o padre puder fazer esse curso, então, de uma forma mais aprofundada, nós estejamos já com essa grande introdução bem solidificada, compreendida, para que a gente possa aproveitar muito, né? Exato, exato. Muito bem. Ok, excelente. Os padres todos estão aqui. Que alegria, né, Padre Diogo Xixita, que lindo. Que bom saber que tem irmãos meus que estão com a gente aqui. Um abraço a todos os padres que estão seguindo. Então, todos aguardando então as notícias das próximas lives. A live de Palmas na Missa também é ótima. Isso mesmo, gente, porque lá no canal, no Liturgia em Gotas, tem muito vídeo também que dão, né, completam tudo isso que a gente conversou também, daí de formas mais específicas de cada assunto, né? Tipo a pausa. Sim, aos pouquinhos. A ideia é essa, de gota em gota. Isso, né? Isso. Tem que ser assim, gente, tem que ser assim, senão a gente não aguenta, né? Sim, Amém. eu costumo dizer assim: se eu pego 2 litros de água num balde e jogo de uma vez em cima de uma garrafa, vai cair muito mais fora do que dentro. Agora, se eu pego os mesmos 2 litros de água numa garrafa de 2 litros e vou girando aos poucos, toda a água do balde vai dentro da garrafa. Então, aos poucos, no tempo de Deus, com a ação do Espírito, de gota em gota, a gente vai mergulhando nesse mistério. Isso, eu quero aproveitar esse finalzinho, então, já para a gente se despedir, o Padre nos dá a bênção. E isso que a gente vai fazendo Deus Convida ao longo desse ano é algo realmente que nos prepara, né, para o que vem mais para frente, com certeza os padres todos nesse intuito de aprofundarem depois. Então, na sequência aqui do Padre Diogo Xixito, no próximo mês,
nós teremos também essa live de um tema específico com o Padre Lauro, que vai nos falar sobre o Espírito Santo e os dons, né? Depois já temos com o Padre Antônio José, que vai falar sobre a oração do Espírito Santo. Então, é isso. Vamos também aos pouquinhos, para que quando eles puderem nos dar mais, nós estejamos preparados. Sim, e o Padre Lauro é também especialista naquilo que vai falar, né? Sim. Então ele está terminando agora o mestrado em espiritualidade, ou seja, a ação do Espírito é a especialidade daquilo que ele está se aprofundando agora. Cada um de nós aprofundando em um aspecto diferente, vamos somando e vamos fazendo a igreja crescer em santidade para continuarmos a nossa peregrinação sobre essa terra até chegarmos no céu. Lá é a meta. Enquanto não chegarmos lá, temos que continuar caminhando. Um passo Amém. depois do Que outro. caminhar com vocês, Padre. Sim, para nós Então, nós também pedimos sempre é uma alegria. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe e que nos ajude a continuar sempre em frente. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, obrigado pela paciência, obrigado por esse momento juntos, que me permite também partilhar um pouco da riqueza que eu tenho aqui, né? Amém, Padre. E a Volte gente se sempre. encontra na Eucaristia. Isso, a gente se encontra na Eucaristia, com a graça de Deus. Boa noite, Padre. Boa noite, Tá, pessoal. boa noite a todos.